Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios 4. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, sabemos que a palavra de Deus, ela vem por revelação. Acharam? Depois de Gálatas, Gálatas é depois de Romanos. Coríntios. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade. Efésios 4. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que disse, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Para isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é o que eu tenho ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira, e farai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira e cólera,
gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. E antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Seres misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus fez, Deus está fazendo e Deus vai fazer coisas maravilhosas em Cristo Jesus, por culpa de Jesus, em virtude do seu sacrifício, do seu sofrimento, da sua entrega. Deus não se sujeitou, mas Deus fez com que em Cristo renovasse seu amor, sua fé, sua esperança no ser humano, e com ajuda, com poder, com instrução, com luz e esclarecimento, com muito amor e carinho, começando a aceitação. Pensaste nisso? No teu batismo, Cristo te aceitou como filho de Deus. Cristo te aceitou, a mim, a nós todos, como irmãos na fé, como servos e servas de Deus. Nos aceitou como amigo, como companheiro, numa jornada que ele também passou e seu corpo viveu, sabendo que o seu corpo de Jesus não era eterno, era de carne e se desfez, e o nosso corpo também se desfará, mas nos aceitou numa amizade eterna e nos aceitou como amigo deles. Como ser aceito numa sociedade, numa firma, numa universidade, num trabalho, num projeto, em que se reinicia, em cada um de nós que Ele chama. Embora a graça veio com Jesus Cristo há 2000 anos e pouco, mas ela se reinicia quando Ele nos aceita nessa graça. Vocês estão entendendo? Com todos continua, mas com o que vem, com o que nasce, é uma nova obra, é um novo trabalho, é um novo pacto. E ele, como em uma sociedade, como numa firma, ou em algo que precisa ter consistência, precisa ter governo, poder, não disputa, mas não é perseverança, não é perseverança, existir. Perseverança na existência? Ou na perseverança? Precisa existir. Precisa sobreviver. Ele deu dons. Chamou cada um de nós e deu um dom para governar pelo Espírito Santo.
Ele é o dono da empresa. Nós somos seu funcionário. E Ele nos dá condição e instrução, nos dá o Espírito Santo para trabalhar nessa obra. E em todos os detalhes para a preservação dessa obra, na face da terra, até que Ele venha. Ele também constituiu os ministérios, dá dons à igreja também, para que ela possa ser instruída, possa ser alimentada e conduzida também, com cada um com uma necessidade. O gerente geral é Jesus Cristo, que é a cabeça. Nós somos membros, e cada membro tem uma virtude, tem uma qualificação. Cada membro, cada tijolinho está segurando outro tijolinho. Depende do segurança, depende do amor, da unidade, da aceitação, da sujeição, seja onde for. Tem o alicerce que não aparece, tem as paredes, tem o teto que aparece, tem o forro, tem o telhado, e tem coisas que não aparecem, mas é a firmeza, é a estrutura, é a garantia. Então tem dons, tem coisas que o Senhor deu para cada um de nós, que não aparece na igreja, não está na vitrine, mas é um alicerce. Nele está construída a fé, a esperança, a perseverança, a paciência, o amor, a caridade, a tolerância. E vai ficando mais velho, vai ficando velho, não mais antigo. Vai ficando mais antigo, vai aparecendo, foi o início, e vai crescendo, e ele vai desaparecendo, e vai aparecendo as construções novas, e o Senhor levanta para esta obra os evangelistas, os doutores, os profetas, os pregadores, os que fazem milagres, os que falam línguas, para a preservação dessa graça maravilhosa. E ninguém é inanimado. Ninguém é inanimado. O que quer dizer inanimado? É morto, sem vida. Uma pedra inanimada. Uma pedra inanimada. Ajuda eu. Sem vida. Dá uma glória a Deus. Tem pessoa que parece morto na igreja. Não faz nada, não representa nada. Não dá uma glória a Deus, não mostra a vida, não mostra alegria, não mostra contentamento. E nós somos, irmãos, pedras vivas, na esperança da vida eterna, que a nossa esperança morreu, mas ressuscitou, está à direita do Pai Todo-Poderoso, pondo na nossa alma a esperança pela vida eterna, e a esperança do socorro, da virtude, do amor, da caridade, da previdência, da providência do eterno Deus. É a nossa esperança, é o nosso recurso, é a nossa visão, é a nossa visão. Tudo começou com esperança. Eu acho. Por que você obedeceu a Deus? Fala, pela esperança da vida eterna, pela fé na vida eterna. Por que você obedeceu a Deus? Pela esperança da vida eterna. O que mais? O que veio em seguida? Eu obedeci a Deus pela esperança da vida eterna. Eu obedeci a Deus com a esperança que Ele ia me guardar até o fim da minha vida. A esperança da ajuda,
da proteção, que não me abandonaria, estaria comigo, me daria os requisitos. Eu não sou nada, sou um pecador, mas tenho esperança na tua santificação, na tua purificação, no esclarecimento na luz. Tenho esperança que eu vou te entender melhor, te amar melhor, compreender melhor. E tenho esperança de ter esperança na tua esperança. Você está aqui por quê, irmão? Tenho esperança. Me diga uma coisa: tem alguém aqui que não está esperando de Deus em alguma coisa? Não tem nenhuma. Até as crianças estão esperando de Deus. Estou esperando que a tia, até a professora, a tia me cuida bem. A tia, diz aí. E hoje Deus vai renovar a esperança no nosso coração. É o otimismo e a fé. Eu não sei falar, eu não sei exortar. Quando eu era mocinho, o Senhor me dava a palavra, eu dizia: Senhor, sou novo, não sei falar, tenha misericórdia. Vou levantar com a esperança que tu vai pôr a palavra na minha boca. Tenha esperança. E levantar. E hoje eu estou meio velho, e ainda não sei falar. Hoje eu falo: Senhor, estou idoso, mas ainda não sei falar. Eu levanto aqui na esperança que Deus vai pôr a palavra de Deus na minha boca. Dá glória a Deus. Vocês vieram aqui hoje por quê? Pela esperança que Deus vai falar com a tua alma. E vai falar com a tua alma, já está falando com a tua alma. Porque a esperança te trouxe aqui. Nunca pensei nisso. Nunca pensei nessa pregação. E o que vem agora? Esperança entre os homens, esperança entre nós. E vamos dar glória a Deus. Por que Deus manda a palavra? Porque Ele tem esperança que nós vamos ter esperança. Ele tem esperança que nós vamos pôr a palavra de Deus em prática. Ele tem esperança. Ele tem esperança que nós vamos melhorar. Ele tem esperança, mais do que qualquer um de nós, que nós vamos entrar no reino da glória de Deus. Às vezes você perde a esperança e Deus não perde a esperança. Do jeito que vai, eu não vou receber a vida eterna. Do jeito que vai, eu vou cair da graça. E você perde a esperança. E Deus ainda não perdeu a esperança. E as coisas vão se complicando. Eu não sabia que tem mais coisa ainda, não sei. Mas da esperança você está falando, não é? E tem mais ainda da esperança. Tem mais da esperança. Eu tenho, como é que se fala? Eu tenho esperança, que eu tenho tanta esperança. Esperança é esperar. Tenho esperança que Deus entra na minha casa também. E como o Senhor vinha dizendo, tem a esperança dos homens e tem a esperança de Deus. Às vezes nós se queixamos que estamos esperando, e Deus está esperando a nossa santificação, a nossa purificação. Tem a esperança de Deus e tem a esperança dos homens. Glória a Jesus. Aleluia. Ela não está lá. Deus não perde a esperança.
queria falar essas coisas, mas às vezes nós perdemos a esperança nos homens. Perdemos a esperança nos homens. Perdemos esperança em nós mesmos. É verdade? Verdade. Perdemos a esperança nos homens e perdemos a esperança em nós mesmos. E hoje Deus vai devolver a esperança em nós mesmos. Creio em dignidade. Creio em Deus. Receba o Espírito Santo. Creio no Filho de Deus. Mas chega um ponto que eu não creio mais nos homens. Um dos amigos da esperança é a inocência, é a pureza, é a simplicidade, é a aceitação, é a crença, é isento de malícia, de julgamento, que nós julgamos tudo, julgamos todos, mas às vezes não nos julgamos a nós mesmos. E a inocência nos dá esperança no nosso próximo. A inocência, se entra a malícia, você já não espera. Se tem malícia, se tem maldade, não é leal, não é fiel, não é perfeito, não vai dar certo. E entra a malícia. E contei para vocês aqui, quem que estava aqui, acho que numa reunião que eu atendi também, nossa, que nós estávamos em 3, 4 irmãos, prevestidos, não estão mais conosco, só ficou eu. E o que eu não gostaria? Um falou uma coisa, outro falou outra, outro falou outra coisa. Um irmão que vocês amaram muito, não vou falar. E irmão, eu não quero nada disso, irmão. O que você quer, irmão? Eu só queria que Deus me devolvesse a minha inocência que eu perdi. Deus vai devolver a inocência hoje para nós. E aqui diz, irmãos, diz todo o sentido dessa palavra, da unidade do Espírito, da confiança, do uso, do trabalho de Deus, do início, do Espírito, a quantidade, do batismo, quantidade do Espírito, a quantidade de Deus, quantidade de salvação. Só não numera aqui a quantidade de povo, da misericórdia, do tamanho do perdão de Deus. Designa aqui, designa ou explica como é a obra de Deus, como ela trabalha, como ela deve ser trabalhada, como ela deve ser aceita, como devemos aceitar-nos como irmãos na fé, crendo uns nos outros, aceitando uns aos outros, até que não haja um escândalo, haja alguma acusação provada, haja alguma coisa que está provada, e já está ali sacramentado o pecado, o erro, que entra a desconfiança. Confiemos uns aos outros, irmãos, no sorriso, no abraço, no osso santo, nas palavras, na amizade, na ajuda, na oração, no chamar dos hinos, no testemunho, na pregação, na saudação, no aperto de mão. Um aperto de mão já curou, já salvou, já perdoou, já iniciou uma nova vida, inicia uma nova amizade.
ressuscita uma amizade quebrada, partida, morta. Começa com uma mão, um aperto de mão, passa por um aperto de braço, um quebra-osso, eu falo, um quebra-osso gostoso. Nosso irmão João Greque, ele sabe disso. Ele trabalhava na Amor, ele carregava boi lá, aquele metade dos bois, nos frigoríficos ele carregava. E ele deu um abraço, um quebra-osso no irmão, quebrou 3 costadas do irmão. Era uma boa. Vamos dar esse abraço gostoso. Um abraço com os braços, um abraço com o coração, é a entrega, é o carinho, é o afeto. Todos nós aqui passamos pela mesma porta, temos o mesmo compromisso. Foi difícil, mas foi elucidativo, foi decisivo, foi explicativo, foi bem explicado, bem explícito, e nós todos aceitamos ser irmãos um dos outros. Que alegria, que contentamento. Estive na igreja, estive congregando. Você hoje está congregando aqui também, e ainda não é batizado, não aceitou o Senhor. E a gente ia na igreja e não era batizado. E olhava para o irmão, olhava para o irmão. Não foi assim? Como eu gostaria de cantar assim? Como eu gostaria de cantar? Como eu gostaria de sentir que eles estão cantando? Eles cantam com a alma, eu canto com a boca. Eu não sinto esse canto, eu não sinto essa virtude. Queria cantar que nem eles cantam. Ô pessoa que está aqui, dá uma glória a Deus. Receba o Espírito Santo agora para crer na palavra. Cante que nem nós, cantamos pelo Espírito Santo. Louvamos a Deus pelo Espírito Santo. Temos esperança pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é um recurso infindável. De esperança, de caridade, de amor. E aqui diz: rogo-vos, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Tirando nós do mundo, do pecado, da sarjeta. Era escravos, tinha um Senhor que mandava em nós. Não éramos indignos. O Senhor nos trouxe com uma vocação digna, um lugar elevado. Que sozinho nós nunca alcançaríamos, Isso que tu és, tu nunca serias. Isso que tu sentes, tu nunca sentirias. Isso que tu vives em espírito, em verdade, em amor com a casa, com a família, com a irmandade, com você mesmo, você nunca seria, nunca estaria num padrão de vida em que você está, no moral, no caráter, na dignidade, e até financeiramente falando. Onde você estaria? Morando onde? Estaria onde neste momento? Estaria com quem? Com quem? Com quem você estaria? Com os ladrões? Com os corruptos? Num hotel, traindo a mulher? Traindo o marido? Dá glória para Deus. Tu estás na minha casa, diz o Senhor. Tu estás na casa de Deus, louvando e glorificando a Deus. Se tua esposa não está aqui, está esperando uma canjinha. Se for muito boa, convida nós também. É a palavra desta noite. Um só Espírito, uma só intenção, um só amor, uma só confiança, uma só entrada, uma só saída. Só teve uma entrada. Jesus
só vai ter uma saída: Jesus. Jesus vai fechar a porta para muitos que estão querendo sair. A porta da saída é voltar para trás. Você quer voltar a porta que você entrou, que abrir ela e sair e voltar para trás. Mas existe uma porta chamada obras, testemunhos, história, testemunho. É isso aí. Histórico, testemunho, currículo, história, patrimônio. Para você sair, você tem que anular o teu batismo, o teu perdão, o Espírito Santo, as curas, os prodígios, as maravilhas. Tem gente na graça estéril. Você tem um filho porque você está na graça. Você está vivo porque você está na graça. Deus hoje vai fechar a porta de trás, relembrando dos milagres e dos prodígios que Deus fez em cada um de nós. Tem coragem de renegar tudo isso? Tu vais, mas vais sozinho. Porque o Senhor não sai com ninguém. E hoje Deus vai fazer todos nós relembrarmos do que Deus fez com nós até o dia de hoje. Você tem coragem de abandonar esse Deus? Então essa pergunta. E diz aqui, há um só corpo e um Espírito só, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. A nossa vocação é a esperança da vida eterna. Eu fui chamado pela vida eterna. Você foi chamado pela vida eterna. E a vocação é a vida eterna. Os dons de Deus são passageiros. A vida eterna é eterna. Então nós somos chamados com um só propósito de vida eterna. E diz aqui, um só Espírito, como também fosse chamado, e uma só esperança da vossa vocação. A nossa vocação eu sou engenheiro, eu sou pedreiro, eu sou músico. É vocação, não é? É vocação. Eu sou professor, é vocação. Eu sou advogado, eu sou administrador, não é? Eu sou violinista, é a vocação. Glória a Deus. Aqui tem milhares de vocação. Glória a Deus. Como homem, como Paulo, Pedro, João, você tem vocação, eu tenho uma, e cada um tem uma vocação. Vocês estão entendendo o que Deus vai falar? Mas a nossa vocação
Quer ser um cidadão dos céus. Será que meu pai entendeu? É uma só vocação. Somos todos um na presença de Deus. A nossa vocação é servir a Deus em espírito, em verdade. A nossa vocação é sermos, eu ancião, acho que a nossa vocação é ser um filho de Deus, herdar a coroa da vida eterna. Todos nós estamos aqui com uma vocação, herdar a coroa da vida eterna. Deixe-me salvar, pelo amor de Deus, me deixe-me salvar. E no amor de Deus eu peço, salva meu irmão, salva minha irmã. A vocação é uma só, herdeiros da coroa da vida eterna. Ciúmes, invejas, contendas, desconfiança, não é a nossa vocação. A nossa vocação é Cristo Jesus. Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou imitador de Cristo. Vamos imitar Jesus Cristo. A nossa vocação é imitar a Cristo. É ser como Cristo. Nunca chegaremos a ser como Cristo, mas o suficiente para que Cristo esteja conosco. E no dia de Cristo, Deus o Pai nos veja como um cristão. Nos veja como um cristão. Para terminar, irmãos, se Ele olhar hoje para nós, Ele vai ver nós que nem cristão. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração. Amém.